malta, sejam mais uma vez bem-vindos ao Words à la Carte. Eu sou a Night e hoje trago-vos um vídeo de sugestão de leitura de temas mais ou menos assustadores e halloweenescos. Esta é uma época do ano em que em várias culturas e em vários países se celebra o oculto e a lembrança daqueles que já partiram. E é tradicionalmente também uma época em que começam a pipocar histórias de fantasmas e criaturas, tanto em livros como no cinema e na TV. Por isso eu hoje trouxe-vos uma sugestão de leitura sobre livros com essa temática, mais na base do terror e do paranormal, mas essencialmente obras mais antigas que impulsionaram muito daquilo que nós vemos e lemos hoje em dia. Eu vou-vos apresentando os livros mais ou menos por temáticas e a primeira que eu tenho para vos mostrar é acerca da minha criatura favorita paranormal, que são os vampiros. E eu tenho aqui para vos mostrar Drácula, de Bram Stoker, e ainda Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Os vampiros, como eu disse, são as minhas criaturas do paranormal, digamos, favoritas. Muito naquele estilo, essencialmente, do século XVIII e XIX, e eu penso que as histórias que eu tenho para vos mostrar são todas desse período, em que nós temos vampiros extremamente elegantes, extremamente bonitos, bem educados, bastante sedutores, mas maus como as cobras. E é esse tipo de vampiro que eu normalmente gosto. Eu penso, ainda não li nada da Anne Rice, mas eu penso que a autora vai muito nesse estilo de vampiro. Eu já vi as adaptações da Entrevista com o Vampiro e da Rainha dos Malditos, mas ainda não li nenhuma das obras. No entanto, eu li estas duas, Drácula e Carmilla, e então nós temos aqui esse tipo de vampiro bastante interessante, bastante sedutor. Há também aqui mais ou menos uma ideia de que a morte fica-lhes bem. Em Drácula há inclusivamente uma personagem que vai ficando doente e quando finalmente morre, ou aparentemente morre, parece que fica mais bonita, as faces mais coradas, mais cheias, mais cheia de uma vitalidade que não era suposto, uma vez que teoricamente seria um cadáver. Mas depois nós percebemos que essa personagem foi vítima de um vampiro. E então nós temos aqui muito como acontece nestas histórias, e essa é apenas a minha interpretação. Muitas destas histórias que eu vos vou apresentar mostram-nos situações que são tidas ou como tabu, ou que simplesmente não são bem aceitos socialmente, ou eram naquela época. E utilizar o paranormal era uma forma de falar dessas situações sem se falar propriamente. Há aqui toda uma ideia de uma mensagem que passa nestas histórias. E no caso dos vampiros, eu por acaso não sabia, vi o post da Shadow Frozen no Instagram, eu vou deixar aqui mais na caixa de descrição o link para a página dela. Ela fala-nos que muitas vezes os vampiros são associados a doenças sexualmente transmissíveis. Isso faz todo sentido, porque nós temos aqui efetivamente como vampiro a transmissão de sangue de umas criaturas para outras. E obviamente isso vai tocar primeiro na sexualidade, que era uma coisa que nesta época não se falava, porque as pessoas eram muito castas e muito puras. E depois há efetivamente a questão da troca do sangue, que é naturalmente uma referência sexual, da mesma forma que a mordura de vampiro passou nesta época a ser associada a morduras no pescoço, que até então não acontecia. Portanto, de novo, frisar a questão sexual, aqui associada às nossas personagens vampiros, que são, ao fim e ao cabo, aquilo que todo humano quer ser. Quer ser bonito, quer ser elegante, quer viver para sempre e ter os parceiros sexuais que lhe der na real ganinha. Especificamente em Carmilla nós temos uma possível relação homossexual, e que naturalmente na época não era bem vista. Portanto, estas histórias, de novo, frisam um bocado estas questões que não se falava. Da mesma forma que acontece com o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, nós temos aqui também uma possível relação homossexual. Para além disso, nós temos também uma questão mais do paranormal, em que nós temos, não necessariamente uma criatura, mas um Dorian Gray que não quer envelhecer e então acaba por fazer um pacto com o diabo, e aquilo vai-lhe correndo teoricamente bem ao início, mas depois nem por isso. Nós não temos um demónio, temos um diabinho, um demóniozinho, e também
o próprio retrato de Dorian, que envelhece e ressalta todas as suas maldades em vez do próprio Dorian. Eu penso que isto é um spoiler, penso que toda a gente, ainda que não tenha lido o livro, tem noção mais ou menos do que acontece aqui. Não é necessariamente uma coisa grotesca, mas também é uma história ótima para se ler nesta época de Halloween. Mais uma vez sobre monstros humanos, ou humanos meios monstros, nós temos um livro que eu já vos falei aqui no canal, que é Frankenstein, de Mary Shelley, em que nós temos um cientista chamado, aqui não com vontades estranhas de eletrocutar tudo e mais alguma coisa, que cria um monstro, ou uma criatura que ele chama de monstro porque é simplesmente feio. E então ele não quer, na minha perspectiva, assumir a borrada que fez, que foi playing God. Toda a gente sabe que humanos a fazer de conta que são deuses, a criar coisas para as quais não têm poder ou responsabilidade, corre mal. E obviamente correu mal aqui. Não. Nós temos também, por outro lado, um monstro, que é quase uma extensão do seu próprio senhor, porque ele acaba por ser extremamente humano. Ele ama e odeia com uma intensidade que só os humanos seriam capazes. Esta obra acaba por tocar mais na questão filosófica. Obviamente que deve ter abalado os valores da época, e Mary Shelley com certeza sabia isso, uma senhora que não era casada, ou pelo menos não era inicialmente casada com o seu marido, e que com cerca de 19 anos conseguiu criar uma história bastante importante e filosófica para a sua época, que fala, na verdade, da desumanidade dos homens enquanto espécie. Também, não dando monstros, mas passando mais para o plano, diria eu, das doenças mentais. Nós temos O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Esta história também é conhecida como o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Destas histórias todas que eu tenho para apresentar, esta foi a única que eu ainda não li. Mas, naturalmente, eu já me cruzei com ela, sobretudo no cinema. Existem várias adaptações de histórias com personagens destes livros, não necessariamente adaptações cinematográficas. Nós temos, por exemplo, a Liga dos Cavaleiros Extraordinários, que conta com algumas personagens aqui, como Dorian Gray, a Wilhelmina Hacker e o Dr. Jekyll. Então, de novo, para mim, esta é uma história clara de... uma história que retrata a doença mental. Desde a Idade Média, as doenças mentais ou as abominações físicas sempre foram tidas como manifestações malignas, toque de fadas, de possessões demoníacas. Naturalmente isso prevaleceu. Até aos dias de hoje, infelizmente, nem locais mais, eu não diria rurais, mas pelo menos mais rudes, ainda há muito essa ideia do maligno que possui as pessoas e toca as pessoas e que faz ter comportamentos que não são perfeitos, porque Deus é perfeito e criou o homem à sua imagem, portanto o homem tem que ser perfeito, com todas as questões que nós sabemos que existem. E portanto, comportamentos estranhos são tidos como uma manifestação maligna quando podem perfeitamente ser apenas uma doença mental a acontecer. E eu acho bastante interessante estas histórias trazerem isto, porque é uma realidade que as pessoas simplesmente não sabiam lidar e então transformavam-no em algo fantasmagórico. E aquilo que eu penso que existe aqui é exatamente um Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou ou vários, que claramente mostram uma situação de doença mental. Assim como acontece muitas vezes em histórias de fantasmas, no geral. Eu tenho 2 livros de género para vos mostrar, 2 antologias de contos, histórias de fantasmas e fantasmas vitorianos. Este livro já foi falado pela Mafalda, do canal Outra Mafalda. Dos 2 livros eu gostei mais deste, porque este fala mais do paranormal e das consequências dos atos das pessoas, este aqui. Este tem contos que levam muitas vezes a situação mais para o cómico, o rir-se da toleira alheia das manifestações paranormais, que obviamente estavam muito em voga na época, em que muitas dessas histórias foram escritas e obviamente passaram para as obras escritas, eram algo normal na época. E então nós temos aqui histórias de fantasmas com várias vertentes. Temos de novo a doença mental, ironia e um pouco de situações cómicas, a brincar com hipersensibilidade e teorias de espiritismos de outras pessoas.
E também temos situações em que há uma certa forma de recompensa por se tomar boas ações em detrimento de quem faz más ações. Muitas vezes os próprios fantasmas são os mensageiros que nos vêm dizer que alguma coisa está mal, que houve um crime por resolver, e vão dizendo aos nossos heróis mais ou menos aquilo que têm que fazer, de que forma, tentar encontrar os assassinos ou os vilões que aparecem nas histórias. De notar que nestes dois livros, este tem 8 histórias, este 9, portanto, no total estamos a falar de 17 histórias, de 17 autores diferentes, e 17 histórias também elas diferentes entre si, ou seja, nunca há nenhuma história repetida. E apenas um homem aparece nestes contos, que é Saki. Todos os outros contos, todos os outros 16 contos foram escritos por mulheres. Começo a pensar que toda a vida do patriarcado era uma verdadeira estupidez. Já eu pensava assim, mas sobretudo agora, pensar que havia tantas mulheres que escreviam, posso não ter gostado naturalmente de todas as histórias, mas tantas mulheres que escreviam que, tal como Mary Shelley, foram capazes de criar uma obra tão inteligente e tão importante na sua época. O patriarcado aqui não fazia, obviamente, nenhum sentido. E continua a existir nessas histórias, porque muitos dos nossos protagonistas são homens, porque obviamente são mais fortes e mais inteligentes. E, destas histórias todas, a minha favorita, que por acaso está nesta antologia, que é da Charlotte Perkins Gilman, salvo erro, que é o papel de Parede Amarela. Para além de abordar novamente a questão da doença mental, aborda também a questão do patriarcado, em que uma mulher simplesmente tinha que se subjugar ao marido, ao pai, ao irmão, a qualquer elemento masculino da família que obviamente saberia mais sobre aquilo que ela precisava do que ela própria. Então nós temos uma mulher com uma doença, mas que o marido, que é médico, lhe diz que aquilo são só coisas da cabeça dela e ela tem que apanhar ar e ser feliz. Exatamente. Um homem que completamente sabe aquilo que a mulher precisa, duplamente, porque afinal até é médico, e ela vai se subjugar ao ponto da loucura. Mesmo que ela não tivesse uma doença mental, o facto de ela não poder ser livre de dentro da sua própria casa e dentro do seu próprio corpo fez o trabalhinho todo pela doença mental. Finalmente, eu tenho para vos mostrar um último autor. Ele escreveu imensas coisas, que é o meu querido Edgar Allan Poe, e que deu nome ao nosso fantasmóide de serviço, o pequeno Edgar. E eu tenho vários livros com contos dele. Tenho Histórias Extraordinárias 1 e 2. Tenho aqui mais um volume, bem antiguinho, de Histórias Extraordinárias. E tenho também aqui uma adaptação em quadradinhos de alguns dos contos de Edgar Allan Poe. Já vos mostrei, podem ver ou rever aqui no vídeo que eu vou pôr nos cards, mais algumas informações sobre as histórias de Edgar Allan Poe, que eu já falei. Também, peraí, mais coisas do autor, mas eu vou usar estes dois volumes a título de exemplo. Então, Edgar Allan Poe tem imensa coisa, como eu estava a dizer. Ele tem histórias de mistério, estilo Sir Arthur Conan Doyle, que são bastante interessantes, estão bastante bem escritos, pelo menos do meu ponto de vista, e eu sou fã. Né? Tem histórias de comédia, bastante sarcástica, bastante incisiva em questões sociais. E tem as típicas histórias de mistério paranormal, que normalmente são apelidadas apenas como histórias extraordinárias, ou Tales of the Grotesque and the Arabesque, em inglês. Edgar Allan Poe era uma mente atormentada. E muito disso passa nestas histórias, como o Cine pode comprovar, mais uma vez. Então temos, essencialmente, deixando o mistério de lado, nós temos histórias em que ele faz uma crítica social bastante incisiva, muitas vezes com auxílio de questões paranormal, como acontece na Morte da Máscara Vermelha, em que há toda uma ideia em que existe uma epidemia, mas os ricos vão se refugiar no palácio e nada lhes vai chegar até encontrarem o quarto vermelho. Temos também, essencialmente, histórias em que existe muito paranormal. Novamente a questão do castigo, no Gato Preto e Trigger Warning. Quem gosta de animais, se calhar vai ser bastante difícil conseguir ler a primeira parte da história. Ela termina muito bem, mas... ok. Já podem imaginar. O Coração do Delator, mais uma vez que estas duas histórias recompensam, ou melhor, castigam quem faz maus atos. Nós temos o Pipo da Amotilhada,
ou A Dorna da Amontoada, pronto, de Casca foi Amontoada, pronto, em inglês, mais fácil, em que temos uma mera manifestação maligna daquilo que o ser humano é, no seu melhor ou pior. e temos também uma das minhas favoritas, que é a Ligeia, que é uma história sobre os limites do amor, ou a falta de limites do amor e da conexão das almas entre si, que nem a morte consegue separar. Como pode ver, sou mega fã e ele tem, de novo, imensas coisas que podem ler e experimentar. Mas definitivamente Edgar Allan Poe é mais conhecido pelas suas histórias do paranormal. Todas estas referências trespassaram para os dias de hoje e agora vou-vos mostrar, apenas a título de curiosidade, alguns livros de algumas histórias que foram bebendo destas informações e destas manifestações escritas do terror e do paranormal. Nós temos The Addams Family, vocês nunca ouviram falar aqui no canal, que tem 2 filmes e vai sair um animado, mais ou menos por esta altura. Este é o tie-in do filme, do primeiro filme, que eu gosto imenso e, como vocês sabem, eu gosto sempre de me vestir de Wednesday nesta altura do ano. Temos também várias histórias de Neil Gaiman. Todas estas que eu vos vou mostrar são passadas no nosso mundo, portanto são Urban Fantasy. Nós temos Coraline e A Estranha Vida de Nobody Owens, que é uma das minhas histórias favoritas do autor, em que nós temos aqui ou criaturas ou locais meios paranormais que nos fazem viver aventuras que talvez nós pensemos que se calhar são da nossa imaginação, ou se calhar até são verdadeiras e nós não somos capazes de as conseguir viver e compreender, porque nós já somos adultos e perdemos muita da inocência da infância. Mais um livro que não é falado num nenhum vídeo deste canal, que é Harry Potter. A saga, este é o segundo volume, A Câmara dos Segredos, e naturalmente ele tem imensas referências, imensas criaturas que nos advêm de tantas destas histórias que foram ultrapassando séculos e que viveram até nós. Mais uma referência que vocês nunca viram aqui no canal é Buffy, The Vampire Slayer. Estes são apenas 2 volumes que eu trago a título de exemplo da série, Xander na Boca do Inferno e Chuva em Dia de Bruxas, que têm bastantes referências, mais uma vez, a várias destas temáticas. Alguns destes livros são novelizações de episódios da série, outros são histórias originais dentro do mesmo universo. Finalmente, para vos mostrar, eu tenho os 2 primeiros volumes da trilogia A Guerra das Bruxas, de Maite Carranza, que é uma autora espanhola. Nós temos O Claro da Loba e O Deserto de Gelo. Isto é uma história sobre bruxas, como o próprio nome indica. A presença não editou ainda o último volume, provavelmente eu vou tentar ler no original em espanhol, mas talvez eles não publiquem o último volume desta trilogia para poder ler tudo de uma vez. Finalmente, eu tenho para vos falar de 2 livros de autores portuguesas. Eles são em e-book, são bastante curtinhos, portanto podem baixar nos links que eu vou deixar alguns aqui por baixo, que é o Micaela, da Nádia Batista, que é uma história de uma possessão, e também o Nobody Tricks the Trickster, de Ana Serres, que vai um bocadinho também para a temática, talvez, digamos, das bruxas, e que são autoras que são portuguesas e que eu li há pouco tempo. Ainda não vos vou deixar aquilo que eu achei das histórias, vai ser um pouco mais para a frente, mas de qualquer forma, vocês sabem que eu adoro falar sobre autores portugueses, e isso é sempre ótimo, falarmos daquilo que é nosso. Este vídeo chegou ao fim. Digam cá abaixo nos comentários se já leram algum destes livros, se pretendem ler algum deles. Nós vemos-nos no próximo vídeo e boas leituras!